Prontos? Então vamos começar? Bem-vindos à aula de hoje de História do Brasil, onde nós vamos começar da Segunda República. Imediatamente de onde paramos, no bimestre passado, com o fim da República Velha. Foi a Primeira República. Mas a gente não vai parar só em Segunda República. Na verdade, a matéria que cai para vocês é todas as fases que ocorreram no governo brasileiro, desde o fim da República Velha até o golpe militar de 1964. E o governo militar também. Então, o governo militar inteiro. Não vai dar tempo de eu explicar para vocês o governo de cada um desses caras. Então, o meu foco hoje vai ser, essencialmente, em Era Vargas e o período militar, dividido nessas duas metades. Os outros governos, o do Dutra, o do Café Filho, eles são muito mais detalhe. E dá para eu mandar um podcast para vocês na véspera da prova e vocês pegarem o que é importante. A exceção é o Juscelino Kubitschek, que é um governo bem importante, que daí a gente ou vê hoje se tiver tempo, ou mais provavelmente vê perto da prova mesmo, por podcast ou na véspera. Então, nessa primeira metade da aula, nós vamos ficar de fato com a Segunda República, que é o período de Vargas, que vai de 1930 até 1945, começando com uma breve revisão de como que acabou a República Velha. Então, como vocês se lembram, a República Velha era caracterizada pelo governo dos cafeicultores. A elite brasileira da época. O nome que a gente dá para o aparato político que mantinha esses caras no poder era café com leite, que, através do voto de cabresto, fazia com que a presidência brasileira revezasse entre cafeicultores paulistas e mineiros. Mas, a partir das décadas de 20, o governo dos cafeicultores começou a dar sinais de colapso. O governo deles, essa capacidade que eles tinham de sempre conseguir ganhar as eleições através daquele sistema corrupto do voto de cabeça, tava com cara de que isso não ia durar para sempre. E o motivo, como quase tudo na política, na verdade é um motivo econômico. O café, que era o epicentro da economia brasileira, encontrava-se depois do ano 1900 em franca desvalorização. A Primeira Guerra Mundial, que ocorre em 1914, e, óbvio, a crise de 29, fizeram com que o europeu mais pobre não pudesse se dar o luxo de ficar comprando café brasileiro. O resultado é que a base econômica que mantinha esses cafeicultores estava se esfarelando e todo mundo estava vendo que mais cedo ou mais tarde esses caras iam cair. Não porque eles estavam pobres não, hein? Afinal, a gente sabe que enquanto eles eram presidentes, eles conseguiam artificialmente aumentar o valor do café naquelas políticas de valorização do café. E quem está anotando aí, anota do convênio de Taubaté, que a gente estudou trimestre passado. Mas essas políticas não iam conseguir ser feitas para sempre. Se o café está desvalorizado mais cedo ou mais tarde, isso vai bater no bolso deles. Eles só poderiam atrasar esse processo. E a oposição já estava de olho para a primeira oportunidade que eles tiverem para, de fato, conseguir ganhar as eleições.
E quando eu falo oposição, eu estou falando assim, muita gente diferente. Por exemplo, bom, em primeiro lugar, as oligarquias dissidentes. Ou seja, as elites de estados que não eram São Paulo e que muitas vezes não estava nem vinculado com o café. Então eu estou falando de latifundiários, de outros estados, principalmente do terceiro estado mais importante dessa época, que era o Rio Grande do Sul, e que eu não preciso nem explicar para vocês por que essa galera era oposição a esse sistema do café com leite. Certo? Agora, o segundo grupo que mais importava nessa oposição era, curiosamente, os militares. Os militares têm uma relação velha e complexa com a política brasileira. Eles têm uma ideia muito moralista de que quando o Brasil entra em períodos de instabilidade ou de muita corrupção, é obrigação dos militares tomarem o poder e moralizarem a política. Eu acho que isso veio um pouco desde o período que o exército brasileiro foi montado. Lá na época do Dom Pedro II, ainda durante a Guerra do Paraguai. E para mim tem um pouco a ver com a própria mentalidade que muitos soldados têm quando entram no exército. É muito comum que os militares sejam, de certa maneira, um pouco românticos. Afinal, eles são pessoas que estão abrindo mão da sua segurança e do seu conforto, sacrificando muitas vezes a própria vida, para proteger o bem comum, a nação brasileira. Só que isso também faz um pouco eles pensarem que só eles são capazes de fazer esse sacrifício pelo bem maior. Não, os outros, os políticos normais, eles só pensam em si. São egoístas, são corruptos. Só o exército tem a moral necessária para conseguir estabilizar a política do Brasil. Então eles são extremamente moralistas também. E lá no final dos 1800, os militares trouxeram da Europa vários professores de uma escola sociológica chamada positivismo, que ensinaram para esses militares, nas escolas militares principalmente do Rio de Janeiro, que para a sociedade ir para frente era necessário, antes de tudo, ordem. Então, para os militares, toda vez que você tem muita disputa política entre a esquerda e a direita, que tem projetos diferentes e que estão tentando discutir qual vai ter a melhor ideia, os militares acham isso um pouco uma perda de tempo. Essas pessoas que estão ali perdendo tempo discutindo coisas inúteis, como política, deviam estar gastando o tempo deles indo lá fazer novas tecnologias, estudar exatas, estudar engenharia, para trazer progresso econômico para o país. Não é à toa que o lema do positivismo é ordem e progresso. E os militares vão abraçar essa ideia de maneira quase sexual. Por isso que nesse período, um período de instabilidade política, um período de muita corrupção, sem nenhuma sombra de dúvida, esses militares vão começar a, não pela primeira vez, mas de uma maneira mais intensa do que antes, a pôr pressão para entrar no governo e tirar esses caras dali. O nome desse movimento ficou conhecido como tenentismo, porque muitos desses militares pertenciam a essa patente, né, eram tenentes. E esses militares mais engajados vão se aliar às oligarquias dissidentes e vão formar um bloco de oposição que a gente apelida de Aliança Liberal. Que era, entre esses grupos, a maior ameaça às oligarquias. Mas, apesar dessas serem as mais importantes, elas não são as únicas oposições que vão ter aos cafeicultores. Nesse período do Brasil, apesar da gente ainda não ter passado de fato pelo nosso processo de industrialização, que, como a gente estudou ontem, ocorre, na verdade, só em 1930, e não é coincidência essa data, mesmo assim,
já tinha começado a aparecer no Brasil, pequenininhamente, pouca coisa, uma certa burguesia industrial, que se opunha à República Velha, porque eles acreditavam que o café com leite representava um atraso do nosso processo de industrialização. E se você tem já uma pequena e nascente burguesia industrial, você evidentemente também tem uma nova e pequena e recente classe operária. Os caras que trabalham nessa fábrica. Que vão se opor ao governo por uma razão totalmente diferente da burguesia e das oligarquias dissidentes. Óbvio. No caso dos operários, isso vinha muito mais das condições de vida e de trabalho deles. Lembra que nessa época não existia nenhum tipo de direitos trabalhistas. Então, se o cara aqui, o dono da fábrica, quisesse, colocava o cara quase num regime de escravidão. Trabalhando 16 horas por dia, ganhando quase nada, muito menos do que seria hoje o salário mínimo, sem fim de semana. E por isso, esse operário vai se opor a toda forma de elitismo, amplamente representado por esses ricos que estavam ali no poder. Então eles vão fazer várias greves, protestos, e vão se engajar politicamente em prol de ideias que, nas suas versões mais radicais, inclusive chegavam no anarquismo e no socialismo. Então a gente chega na curiosa configuração onde a classe operária, anarquista e socialista, e a burguesia industrial estão ambos querendo a mesma coisa. E junto com os centros urbanos que vão aparecendo graças a essas indústrias, e também por conta da mineração durante o período do ouro, você também tem o aparecimento de uma classe média, que mora nessas cidades, e que entra na oposição seguindo os militares. A classe média brasileira é muito apaixonada pelos militares. Esses dois caras têm uma coisa em comum, que é essa ideia meio romântica da política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os militares e a classe média tendem a ter muitas críticas ao governo, geralmente críticas de ordem moral, então fala mal da corrupção, fala mal da roubagem toda, mas se você pergunta pro cara, e aí, o que você faria diferente? Como você consertaria os problemas? Eles costumam não ter nenhuma boa solução. Não sei, eu sei que tá errado. Não vamos resolver. Então, isso eles têm muito em comum e a classe média tende a entrar muito na conversa dos militares sempre que os militares vão se envolver na política. Eles vão entrar aqui nessa posição junto. E daí, só para terminar, colocar ali a cereja no bolo da oposição, eu ainda vou destacar a própria presença da Igreja Católica, que se opõe também por questões de ordem moral, então contra a corrupção, porque a corrupção é coisa do Satanás, e até os artistas brasileiros. Porque afinal, estou falando aqui de artistas vinculados ao período modernista. Que se você não sabe nada de modernismo, não lembra nada da aula de literatura, certamente pelo menos vocês lembram que é um movimento profundamente anti-elitista. Que defende a linguagem popular, defende a arte coloquial e que repudiam toda forma de esnobismo que vem da elite, como por exemplo essa que estava governando. Então estava todo mundo a postos esperando uma boa oportunidade para tentar tirar os cafeicultores do poder. E essa oportunidade apareceu com as eleições de 1930. Isso porque o último presidente da República Velha, um sujeito que tem a cara do símbolo da Pringles, chamado Washington Luiz, paulista, para a surpresa de todos, nomeou como seu sucessor o Júlio Prestes, que também era paulista. O Washington Luiz era um paulista daquele esquema do café com leite. Então, antes dele, teve um mineiro que nomeou ele para ser presidente. Ele foi presidente aqui nos últimos anos da República Velha. E daí, quando ia ter eleição de novo, e que todo mundo esperava que ele ia nomear o próximo mineiro, ele foi lá e nomeou um paulista. E por que ele fez isso? Bom, eu acho que é porque ele já estava sentindo o iminente colapso da República Velha. E daí ele pensou, bom, se isso aqui vai acabar,
vamos pelo menos colocar um último presidente paulista para a gente continuar no governo por mais 4 anos. Mas o que acabou acontecendo é que ele selou o destino dele, né? Porque, tendo feito isso, Minas Gerais ficou ressentido e entrou para a Aliança Liberal. Então agora você vai ter uma eleição entre o Júlio Prestes e ele vai ir contra a aliança de todo mundo que estava de saco cheio com a República Velha. Esses caras, então, lançam a candidatura de um político do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas. Por que o Washington Luiz fez isso? A minha hipótese é de que ele sabia que mais cedo ou mais tarde o café com leite ia acabar. Então, se eles conseguissem usar o mecanismo do coronelismo mais uma última vez para garantir uma candidatura paulista, os paulistas pelo menos ficavam mais 4 anos no poder. Mas vocês acham que, com toda essa galera apoiando e votando no Getúlio Vargas, o Júlio Prestes vai ganhar essa eleição? Não. Sim ou não? Não. Sim. O Júlio Prestes ganhou essa eleição. Para você ter uma ideia do quão eficiente era essa máquina de corromper as eleições. Quando vocês escutam as pessoas falando, não, porque a eleição no Brasil ela apareceu por causa de tal partido, apareceu com o Lula, apareceu com o Collor, sei lá. Fala pra eles, apareceu porra nenhuma. A corrupção mais institucionalizada que a gente já teve, a mais grave, foi na República Velha. E tudo indicava que então a Aliança Liberal perdeu sua chance. Tava todo mundo indo para casa, já fechando ali os banners, jogando fora os posters, quando uma reviravolta do destino deu mais uma chance para eles. Lembrou? Uhum. O vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, um cara chamado João Pessoa, se meteu numa briga com o vizinho dele, porque o vizinho tava comendo a mulher dele, e tomou uma bala na cara. Óbvio que não tinha porra nenhuma a ver com as eleições. Mas quando o Getúlio Vargas e a Aliança Liberal ouviu disso, eles decidiram aproveitar e falar: olha só como esses cafeicultores jogam sujo. Eles foram lá e mandaram matar o nosso candidato, o nosso vice-candidato, que tinha perdido a eleição. Mas certamente é porque eles estavam com medo de nós. Não podemos aceitar o resultado dessas eleições. O exército pegou o Getúlio Vargas num cavalinho, levou até o palácio, mandou o Washington Luiz criar uma carreira de vender sua arte na praia, e assim foi feito um golpe que colocou o Getúlio Vargas no poder. E aí começa o período mais importante das nossas aulas de História do Brasil, que é a Era Vargas, que vai consistir em 15 anos seguidos do cara governando o Brasil. E 15 anos, assim, numa tacada só. Depois que acaba o período Vargas, ele sai do poder, vem um outro presidente que, na verdade, é meio parecido com ele, meio aliado dele, que é o Dutra, e depois, nas próximas eleições, ele é eleito de novo. E daí rola esse período aqui, Vargas II, o retorno do Jedi. Você pode falar qualquer coisa sobre ele, mas não dá pra negar que o cara sabia jogar o jogo político. Alguma coisa ele tava fazendo direito pra ficar ali no poder. Direito do ponto de vista hábil, né? Manipulador. Porque ele é conhecido como um dos políticos mais safos da história do Brasil. Safo, o cara meio raposa, tá ligado? O cara que sabe jogar estratégico. E que não vai fazer uma política baseada só no que ele acha certo ou no que ele acha errado. Ou no que agrada os amigos dele e prejudica os inimigos. Não. O cara vai fazer o que for necessário para continuar no poder. O político é o xadrez dele. O político era o xadrez dele. O cara nasceu, era o Magnus Carlsen da política. O cara sabia jogar um xadrez que é raro ver uma pessoa tão hábil do ponto de vista político. Em qualquer outro país, inclusive. Foi impressionante mesmo. Impressionante. Bom, mas para ficar mais fácil, o governo do Vargas, a gente costuma dividir em 3 pedaços. Só essa primeira fase aqui. Esses primeiros 2 anos a gente chama de governo provisório, porque esse governo, ele era um governo não constitucional, afinal ele não tinha sido eleito, ele tinha subido num golpe, à força, era meio que um ditador. A ideia é que durante... 2 anos? Não, desculpa, 4 anos. A ideia é que durante esses 4 anos uma nova Constituição seria elaborada,
Depois vai rolar eleições e ele vai ganhar essas eleições, iniciando um governo constitucional, onde ele poderia governar por mais 4 anos e apenas 4 anos, porque não podia ter reeleição naquela época. Só que na hora que está acabando os 4 anos que ele vai ficar no governo e que ele não vai poder tentar a reeleição, ele decide fazer um golpe de Estado nele mesmo e se declara um ditador. Inicia assim o período do Estado Novo, que acaba em 45, quando ele de fato não consegue se manter no poder e precisa decorar essas datas. Provisório, 4 anos, constitucional, 3 anos, Estado Novo, mais 6 anos. Decoraram? Não. Posso começar com o governo constitucional? Decora. Manda ver, tá na lousa. Eu não consigo decorar isso. Decora, consegue, juro que consegue. Faz um esforço para decorar. Eu sei que é difícil, eu sei que eles não perguntam diretamente na prova, mas depois que vocês decorarem, vocês vão agradecer. Vocês vão falar, caralho, é muito mais fácil estudar essa porra. Às vezes ajuda muito mesmo. Posso então começar o governo constitucional, ou governo provisório? Então, vamos começar vendo se vocês dariam boas políticas. Qual é a primeira coisa que você, recém-presidente, faz, principalmente se você subiu no poder de uma maneira meio frágil? Primeira coisa que você tem que fazer. Conseguiu o apoio do povo. Conseguir o apoio do povo. Todo governante precisa ter o apoio do povo. Não, conseguiu o apoio Não. militar. Você precisa beneficiar o seu apoio, a sua base. Aliança Liberal. Isso. A Bíblia já falou, por exemplo, os militares. Então, logo de cara, ele vai fazer uma coisa para beneficiar os militares, que é o quê? Bom, se os militares querem poder, então vamos colocar os caras para governar alguma coisa. Ele criou o Código dos Governadores, dos Interventores, interventores, que eram nada mais do que governadores, que era uma lei que dizia que, pelo menos por enquanto, o cargo de governador dos estados seria nomeado pelo Vargas pessoalmente. Então não tinha mais eleição para governador. E quem o Vargas pôs para governar? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, eram justamente os militares que tinham apoiado ele para assumir no poder. E agora ele tinha pessoas que eram aliadas deles como governadores e ele beneficiou os militares de forma que os militares ficaram do lado dele também. Terminado essa questão, qual é o próximo grupo que o Vargas vai buscar beneficiar? As oligarquias diferentes? As oligarquias dissidentes? Sim, mas mais surpreendente, ele vai decidir beneficiar os operários. What? Ah, esperado. É esperado? Sim, o café tava com preço baixo. E daí? Faz sentido, pra porque se industrial, se fosse... Não, tudo bem. Vocês já estão tocando num assunto muito importante do Vargas, que é o grande projeto político que ele tem para o Brasil, que é um projeto de industrialização. É isso mesmo. Mas beneficiar os operários não é beneficiar a industrialização? Não era algo que era visto dessa maneira naquela época, não. Beneficiar a industrialização seria convencer a burguesia industrial a fazer coisas que vão fazer a indústria crescer. O operário era visto como um servo, como um cara que vai trabalhar e se ele não quiser trabalhar, ele que se foda, que daí eu contrato um outro pobre aí que vai com certeza estar disposto a trabalhar por migalha. Mas não, diferentemente de todas as expectativas, o Vargas vai de fato fazer coisas que vão melhorar a vida do operário. Tanto que ele é conhecido hoje como o pai dos pobres. Estou falando da tão conhecida Consolidação das Leis Trabalhistas, ou CLT, que são os direitos que os operários vão passar a ter. Direito trabalhista. Por exemplo, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, fim de semanas, férias remuneradas, 13º, direito a não ir para o trabalho se você está doente, um monte. Pode pegar umas 3 ou 4, se cair na prova não vai precisar colocar mais do que isso.
mas um conjunto de coisas que vão melhorar tanto a vida do trabalhador que ele vai formar uma multidão de pessoas que morreria para ele. Ao longo de todo o governo dele, os trabalhadores vão ser um dos principais apoios políticos que ele vai ter. Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu acho uma palavra muito ruim para descrever história, mas quem gosta de usar a palavra populismo geralmente considera o Vargas como o pai do populismo no Brasil. Mais do que Lula, mais do que Bolsonaro, o Vargas foi o verdadeiro... Se alguém foi populista, apesar de não gostar dessa palavra, certamente foi o Vargas. Ele fez isso no governo constitucional. Eu vou ser honesto com você. Na verdade, eu não vou ficar muito preso ao que aconteceu em cada um desses períodos. Eu tô falando um pupurri geral das coisas que o Vargas vai fazer, porque não é muito importante você saber cada coisa em cada época. Depois eu vou falar o que de fato tem que saber que aconteceu em cada época, só para você ter uma ideia da trajetória do governo dele. Mas as medidas que ele fez, tanto faz. A CLT, na verdade, demora um tempo para ele pôr. Vai ser só ali mais no Estado Novo e depois nessa revanche aqui que ele aparece, né? Na fase 2. Mas não se preocupa muito com isso. Então tá claro por que seria benéfico pro Vargas dar esses direitos políticos pros operários? Sim. Só que além de beneficiar os operários e de beneficiar a si mesmo, de certa maneira, essas leis também agradaram a burguesia industrial. Mas a ideia é a seguinte: a coisa que a burguesia industrial mais tem medo é dos operários. Porque os operários, sendo um número muito maior do que os burgueses, se eles estiverem cansados demais de serem maltratados, eles vão se juntar, fazer greves, protestos, vai virar uma revolução e vai sair matando todos os burgueses. E daí quando o Vargas faz essas coisas, ele também ao mesmo tempo desarma os movimentos mais radicais dos operários. Lógico, ele está dando benefícios para os operários, a vida deles vai melhorar, mas ao mesmo tempo ele faz com que as pessoas se conformem com essa condição de opressão que eles estão. Então quem estava assim achando que não tinha nada a perder e que estava pronto para ir para as ruas para sair matando os burgueses, agora ele pensa, mas eu tenho fim de semana, eu tenho salário mínimo, até que a situação não está tão ruim. Mas por que se a burguesia industrial gostou que ele fez isso, por que ela não fazia ela mesma? Por quê? Porque quando o Vargas faz, ele está, no fundo, assumindo o controle dos operários no país. Tudo que o Vargas está fazendo dá uma certa quantidade de benefícios para os operários, mas que eles não conquistaram. São benefícios que foram dados pelo Vargas e, portanto, ficam na mão do Vargas. A gente chama isso de paternalismo. Não foram os operários que foram lá conquistar esses negócios. Então, ao mesmo tempo que o Vargas vai dando esses benefícios, ele também vai colocando jeitos de manter o operário sob controle. Por exemplo, ele faz essas coisas, mas ele proíbe greve. Ele proíbe protesto. E se tiver, a polícia vai lá bater e prender as pessoas. Aí a burguesia industrial gosta. Fala, é isso aí. Mantém esse cara sob controle. Pra eu não ter que fazer nada a respeito. Um exemplo clássico disso é os sindicatos. Que o Vargas não só permite que existam, mas ele constrói alguns sindicatos para os trabalhadores. Não sei se vocês sabem, mas sindicatos são lugares onde os trabalhadores se reúnem para organizar quais são as pautas que eles exigem. Então é para eles conseguirem trabalhar como uma pessoa só e, portanto, exercer muito mais influência na política. Então, bom para os trabalhadores terem sindicatos, dá poder para os trabalhadores ter sindicato, mas o líder do sindicato tinha que ser um pelego. Um cara colocado do Getúlio Vargas lá dentro para controlar a situação. Como se fosse um pai, né? Que faz ali uma coisinha ou outra pro filho, mas que tenta manter o filho sob controle. É embaixo ali da proteção do poder do papai. E uma vez que os operários agora não são mais perigosos para os burgueses, já dá para o Vargas começar o seu grande projeto de industrialização. Então, fazer o Brasil ficar finalmente industrializado. Tudo bem? Mas, antes de mais nada, qual que era o problema? Por que o Brasil não tinha uma industrialização muito boa? Bom, isso vinha do que a gente gosta de apelidar de armadilha do subdesenvolvimento. A ideia é o seguinte: tem dois tipos de países. Os países subdesenvolvidos, tipo o Brasil,
e os países desenvolvidos. Tipo os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra. E os países desenvolvidos, por serem industrializados, vão ganhar o seu dinheiro vendendo produtos industrializados e, portanto, de alto valor agregado para os países em subdesenvolvimento. E como esses países não têm indústrias, eles só conseguem dinheiro de volta vendendo produtos baratos, produtos simples, produtos do primário, que nós chamamos de commodities. Tipo fruta, minérios, ferro, que vai ser justamente o ferro que esses países vão comprar para transformar em computador e vender de volta para o país. Então é fácil de ver qual que é o problema, né? Por que o Brasil e os países subdesenvolvidos sofrem nesse tipo de sistema. Agora, se é tão óbvio o problema, então por que não aparece no Brasil indústrias nacionais que serviriam para substituir as importações? Por que não? Por que eles conseguem e a gente não? Por que não aparece um ricaço aqui no Brasil para fazer uma empresa para, tipo, vender computador? Tipo, a primeira marca de computador no Brasil, a Ipera, sei lá. Ninguém vai querer comprar. Ninguém vai querer comprar. E a alma da indústria é o mercado consumidor. E o motivo é simples. Se você pode comprar o seu computador de uma indústria que já está há séculos aperfeiçoando a sua técnica e, portanto, fazendo um computador super bom e avançado, qual que você vai comprar? Esse computador ou o computador da empresa que acabou de ser fundada e que vai ser feita de madeira e de folha de bananeira? Mas a daqui não seria 1000 vezes mais barata? Não seria necessariamente, porque o custo do produto tem a ver com o quanto que o dono teve que gastar para fazer aquele produto. Então tem a ver com o salário dos trabalhadores, tem a ver com o preço da obra-prima para construir e tem a ver com o custo de você montar uma fábrica e a infraestrutura para de fato fazer aquele seu produto. Para você formar a primeira fábrica, você tem que investir uma quantidade de dinheiro surreal. Você tem que construir a estrada para levar o ferro para sua fábrica. Você tem que comprar o terreno, você tem que fazer a estrutura, você tem que pagar os funcionários, você tem que pagar engenheiros para terem as ideias de como fazer aquele produto funcionar bem. Tudo isso vai fazer com que no final das contas você tenha que vender esse computador por muito caro. Muito mais caro que os Estados Unidos, que já fez isso há muito e muito, muito tempo atrás. Quando eles se industrializaram lá em 1700 e pouquinho. Entenderam então o problema? No fundo, o problema vem do fato de que a gente está atrasado na nossa industrialização. E que quanto mais a gente demora para sair de um buraco desses, mais difícil vai ficando. Porque esses caras vão ficando melhor e a gente ainda está na estaca zero. Por isso uma armadilha, uma bola de neve. Faz sentido? Bom, mais uma vez vamos ver quem aqui seria um bom político. Se vocês fossem um presidente e tivessem todo o poder do mundo, que solução que vocês conseguiriam imaginar para esse problema? Fê, não pode falar. Colocar uma taxa de industrialização no produto? Uma taxa de industrialização. A palavra taxa foi ótima, só a segunda parte que não fez muito sentido. Uma taxa em cima da importação. Pra diminuir? Exatamente. Isso vai ser uma das duas coisas que o Vargas vai fazer. A primeira vai ser justamente a construção de barreiras alfandegárias. E investir mais no mercado nacional. Mas o que significa investir no mercado nacional na prática? Bom, já teve as leis, já teve direito operário, que já ajuda as pessoas a quererem trabalhar, e também investir na construção de indústrias. Tipo, indústrias do próprio governo. Exato. O que a gente chama de empresas estatais. Que é quase como investir em si mesmo. Que é o governo falando, tá, então se não vai aparecer um empresário aqui para criar a primeira empresa de computadores no Brasil, então o próprio governo vai criar.
Uma empresa do governo, onde todo lucro vai para o governo. Porque o governo não precisa ter medo da competição com o mercado externo, porque eles são capazes de colocar impostos nesses produtos industrializados. Aí eles não vão competir direito. Por isso que nesse governo Vargas, não só nessa primeira parte, mas no governo Vargas como um todo, você vai ter a construções de empresas como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que transforma o ferro em aço, a Petrobras, que extrai e trabalha com petróleo, a Eletrobras, que distribui energia elétrica. Que mais? Tem várias, tá? Vocês não precisam decorar todas. Tem a hidrelétrica da Bacia de São Francisco. Vai ter a própria criação do IBGE. Sabe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Ele é um órgão criado pelo Getúlio Vargas para conseguir entender as estatísticas de como o Brasil está mudando. Tipo, quanto que as indústrias estão crescendo e se aproveitando e etc. Esperto, né? Essa ideia de fazer essas empresas estatais como um jeito de não deixar o Brasil muito atrasado nessa substituição de importações. E a criação de empresa estatal foi o primeiro caso mundial. Tipo, o Brasil foi o primeiro. De empresas estatais? Não. Teve outros países que estavam mais ou menos na mesma época fazendo isso, mas foi o primeiro caso brasileiro e foi o primeiro caso, assim, muito relevante da América Latina. Aquele que todo mundo cita as empresas estatais do Vargas. Em parte também por causa da genialidade do Vargas em escolher que tipo de empresas ele ia fundar. Você está notando o que essas empresas aqui têm em comum? Essas empresas são todas do tipo indústrias de base. Que são empresas que fazem produtos que vão ser usados em outras empresas. E daí essas sim vão vender um produto de consumo, um bem de consumo. Tipo uma roupinha. E essa é uma ideia genial, porque se ele vai fazer uma empresa brasileira, melhor fazer uma empresa de aço do que uma empresa de computador, porque isso aumenta a probabilidade de um empresário brasileiro ter a coragem de fazer a empresa dele. É como se o Vargas estivesse falando: ó, meu filho, agora já tem o aço aqui prontinho pra você, já tem energia. Vai lá fazer uma coisa legal para as pessoas comprar, pelo amor de Deus. E ficar mais rico. Exato, para você ficar mais rico, pensando no seu bem. Pensando no seu bem. O Vargas que consegue beneficiar o operário e a burguesia. O pai dos pobres e a mãe dos ricos. Essa é a frase completa quando a gente fala do Vargas. Faz sentido? Que foi, Bibi? Você tá com uma cara de não entendeu 100%. Não, eu tô pensando, o Vargas até aí ele era bom, né? Então, eu recomendo que você não fique tentando medir se o Vargas é bom ou ruim. Até porque isso é ruim de fazer em história de forma geral. E porque o Vargas especificamente é um cara muito polêmico. Tem muita coisa que ele fez para a economia que a maioria das pessoas considera que foram grandes avanços. Ele fez essa coisa aí das leis trabalhistas, ele mudou o código eleitoral e pela primeira vez a mulher poderia votar. Pô, mano, quem vai falar que foi ruim o cara que fez uma mulher poder votar? Só que o outro lado da moeda é que o Vargas era extremamente autoritarista. Ele não gostava de democracia, ele queria ficar no poder para sempre. E um governo autoritário significa propaganda política, culto à personalidade, censura, prisões de quem não pensa que nem você. Aí não é tão bom, né? Não é tão legal. Então ele é um cara que escapa um pouco dessas caixinhas. A gente não consegue demonizar ele completamente e nem redimir ele completamente. Uma curiosidade engraçada sobre essa coisa da mulher poder votar. A primeira eleição para presidente que de fato aconteceu depois dessa lei foi essa eleição aqui de 45, no final da era Vargas, que acabou elegendo o Dutra. Mas o candidato contrário ao Dutra era um cara chamado Brigadeiro Eduardo Gomes, que aliás, o nome do doce, do brigadeiro, vem desse cara.
Ele gostava muito de comer chocolate em bola, e daí as pessoas começaram a chamar de brigadeiro, porque o nome dele era Brigadeiro Eduardo Gomes. Na verdade, brigadeiro era a patente dele. Já imaginou, você é um brigadeiro. Eu queria muito ser, imagina se um dia as pessoas vêm aqui e ficam comendo um Matias. Quer dizer, mais ou menos, mas não sei, Matias. Não sei se vocês têm o dinheiro, mas enfim. A eleição, ela foi conhecida do Eduardo Gomes, e os assessores políticos deles não faziam a menor ideia do que fazer, porque agora as mulheres votam. E as mulheres vão votar baseado em quê? Entendeu? O que pensa a mulher? Mulher só pensa em coisas do coração, coisas bonitinhas. Então a campanha eleitoral do Eduardo Gomes é que ele era bonito. O slogan, já viu? Sim. Era Vote Eduardo Gomes. Bonito e solteiro. Eu vi isso. Muito bom. Simples. Exatamente. Rimava, como é que era? Vote Eduardo Gomes. Vote brigadeiro, bonito e solteiro. Isso. Esse era o slogan do cara. Bom, né? Vote brigadeiro, bonito e solteiro. Bom. Não, ele perdeu. Quem ganhou foi o Dutra, porque o Dutra era do time Vargas e o Vargas era amado pelas massas brasileiras, incontestavelmente. Então, o Vargas, ele tá conseguindo colocar os tentáculos dele em todo mundo que baseava ali, assim, que podia ser os seus apoiadores, né? Os seus aliados. Tá faltando mais alguém? Já foi as oligarquias dissidentes, né? Só o fato de ter subido um cara do Rio Grande do Sul já é um aumento de poder do Rio Grande do Sul. E a igreja? A igreja é fácil. Construiu o Cristo Redentor e pronto, já estão felizes. Pior é que não foi... Oi? O Cristo Redentor, na verdade, só pra corrigir, não foi ele que criou. Estava sendo feito desde antes, mas ficou pronta no governo dele e ele ganhou o crédito. Os artistas, foda-se, não tem relevância política nenhuma, não tá nem um pouco preocupado com fazer artista ficar feliz, artista. E alguém falou uma coisa muito inteligente. Alguém falou, e os cafeicultores? Mas ele vai beneficiar os cafeicultores? Sim. Os inimigos dele, os caras que ele tava dando golpe justamente para tirar do poder? Vai. Porque o Vargas é o Vargas. E ele quer todo mundo do lado dele. Então, depois de ter dado paulada nos cafeicultores, agora ele ia fazer a política de valorização do café. Igualzinho o convênio de Taubaté. Lembra? Os cafeicultores iam vender o café que eles não estavam conseguindo vender na Europa pro governo, que vai pagar caro para esse café, e o governo, que não vai conseguir fazer nada com esse café, vai pôr fogo no saco. De forma que os cafeicultores não vão à falência mesmo com o café desvalorizado. Mas, pelo amor de Deus, não pensem que é exatamente a mesma coisa que o convênio de Taubaté. Tem uma diferença muito importante aqui nesse caso. Pensava que era. Não, a ideia é, mas o objetivo não é. Porque aqui, o objetivo do Vargas é impedir que os cafeicultores vão à falência para eles usarem o dinheiro do café com algo que fosse trazer dinheiro para o Brasil. As indústrias. Então isso aqui era um pacto temporário com os cafeicultores. Cafeicultor, a gente compra o seu café pelo mesmo preço que você estava vendendo lá para a Europa, mas 10 anos. Depois disso você vai se virar. E nada de você pegar o dinheiro que você está ganhando e plantar mais café. Vai arrumar uma coisa para fazer, seu vagabundo. E deu certo? Deu. Deu tão certo, pelo menos do ponto de vista econômico, que o maior centro industrial do Brasil até hoje é São Paulo. Porque era onde esses cafeicultores estavam e onde eles pegaram esse dinheiro para criar fábrica e ficar rico com as fábricas. Mas e o café? O café ele foi se tornando cada vez menos um produto muito importante nas pautas de exportação. Ele já não era mais uma coisa lucrativa o bastante para sustentar toda a sociedade brasileira. Não me entenda mal. Ele ainda é produzido no Brasil, ele ainda está no top 10 produtos que a gente mais exporta, mas ele não é nem mais o principal produto agrícola que a gente exporta. Hoje, o principal produto agrícola é soja. Muito bem. Para alimentar o gado chinês de ração de soja. Porque a China tem gente pra caralho e as pessoas gostam de comer. Uau. Mas do ponto de vista político, a ideia de trazer os cafeicultores pro lado dele não deu muito certo. Os paulistas, ainda bravos e ressentidos que eles tinham perdido o poder, decidiram declarar guerra de São Paulo contra o resto do país. Numa guerra que ficou conhecida como Revolução
Constitucionalista de 1932. Todo mundo chama assim, Convenção Constitucionalista de 32. É um puta nome comprido, mas as pessoas falam assim, com o número no final, com a data. O objetivo eram 3. Primeiro, que São Paulo deveria voltar a ter o direito de escolher o próprio governador. Que eles não podiam escolher, por que mesmo? Por que mesmo? Porque o Vargas instituiu os militares. Nome? Por causa do, tenta não olhar, Código dos Interventores. Né? Quem estava no governo de São Paulo era um militar, um tenente que o Getúlio Vargas tinha colocado. Então a primeira coisa que São Paulo queria é acabar com isso que eles consideravam uma enorme humilhação. Eu não entendi o que é isso. O Código dos Interventores? É. O Código dos Interventores foi uma lei que o Vargas fez no começo assim do governo dele, que dizia que agora o governador de cada estado seria decidido por ele. Então ele pegava lá do grupo de amigos dele e falava: José, você agora é o coordenador de São Paulo, o governador de São Paulo. Luiz, você é o governador do Rio Grande do Sul. E assim por diante. Mentira, só Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tinham sido os mais aliados dele, ele não colocou um militar para governar, ele deixou os caras escolherem. Mas o resto, e principalmente São Paulo, ele colocou alguém do exército, para agradar o exército em troca deles terem apoiado o Getúlio. Faz sentido? O segundo objetivo, e o objetivo mais assim oficial dessa guerra, era que São Paulo queria que voltasse a existir uma presidência constitucional no Brasil. E nesse sentido, eles tinham razão. Já tinha rolado o governo Vargas faz 2 anos e nada de ser criada uma nova Constituição. Então o governo do Vargas, em termos legais, é contra a lei. Tudo bem que é meio hipócrita isso vindo dos cafeicultores que estavam há 40 anos balbuciando a política brasileira, cometendo todo tipo de ilegalidade possível. Mas eles tinham um pouco de razão nesse sentido e era, assim, uma boa front page do movimento deles. Muito mais legal falar isso do que falar que, no fundo, eles queriam retomar a presidência do Brasil. Eles queriam voltar ao poder. E daí, cara, rolou uma guerra. E eu tô falando guerra mesmo. Guerra de metralhadora, de gente na rua, gente morrendo. Uma guerra que influenciou muito a geração das pessoas que moravam naquela época. A minha avó, por exemplo, ela é mais ou menos dessa época, e ela trata a Revolução Constitucionalista de uma maneira muito envolvida emocionalmente. Ela fala como se fosse assim, o grande período onde os heróis paulistas resistiram à injustiça do Vargas, com um puta tom nacionalista com o próprio Estado. Eu tinha que dar essa aula meio escondido da minha avó, porque ela olhava e ela vinha aqui e já me encheu o saco falando que eu era um chupa-pau de Vargas. Ficava brava. Ela depois pegava os alunos e falava no vidinho, é tudo mentira ali que o Matias falou. Vargas era um monstro, era um escroto. Os bons eram os paulistas na Constituição, na Revolução, porque o Vargas era um ditador e etc. Era a justificativa ideológica da guerra, né? Sempre que você vai fazer alguma coisa na história, você precisa ter uma narrativa do porquê que o que você está fazendo é justo, porquê que é legítimo. Ó, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês os cartazes. O que vocês enxergam aqui? Um bandeirantes, né? O símbolo dos paulistas, segurando uma miniatura do Vargas e escrito abaixo a ditadura. Eram os cartazes que os paulistas espalharam por aí. Olha esse segundo. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência, MMDC. Vocês reconhecem essa pose? É a do Uncle Sam. Isso, é um cartaz inspirado naqueles cartazes americanos do cara chamando os americanos para entrarem no exército. O que tem de diferente é esse MMDC aqui, né? Esse MMDC virou tipo um grito de guerra para esse movimento, porque era a abreviação dos nomes de 4 estudantes que morreram na mão do exército brasileiro logo no começo da Revolução. Eles eram 4 crianças, eram alunos de faculdade. O nome deles era MMDC Miragaia, acho que Marcelo, Drauzio e Camargo. E eles estavam jantando um dia num restaurante chamado Calabouço, e o pessoal lá no Calabouço estava falando mal do Vargas, estava incitando assim vamos derrubar ele, você vai ver como vai ser. E daí a polícia chegou, deu uma troca de tiros e os 4 estudantes morreram. E daí eles viraram mártires pro movimento. Até hoje tem um monumento gigante aqui lá perto da 23, que é o monumento MMDC, em homenagem aos heróis que morreram ali pra Revolução. Mais um, vai, último. Dê ouro para a vitória, dê o bem para São Paulo.
caras, gente, não tinham dinheiro para comprar metralhadora. Então eles faziam uma campanha pedindo para as donas de casa pegarem as joias de família velhas e doarem para o exército paulista, para eles venderem e comprarem metralhadora. De graça. Louco, né? E as pessoas doaram. Você doava o seu anel de ouro de verdade, você recebia um falso, tipo meio de plástico, escrito: eu ajudei com a Revolução Constitucionalista de 32. Minha família doou um monte de ouro, mas perdeu essa porra. Eu daria tudo pra ter essa merda hoje. O anel falando que a minha família contribuiu, coisa histórica, legal pra caralho. E o resultado foi totalmente massacrado pelo Vargas. E daí, por ter massacrado os revoltosos, o Vargas podia fazer o que quisesse, né? E o que ele fez? Atendeu a quase tudo que essa galera tava pedindo. Ele, de fato, tirou o governador e deixou os paulistas escolherem o próprio governador e deu uma acelerada na escrita de uma nova Constituição que ia prever novas eleições, que acabou ficando pronta em 1934. E daí começa o nosso período constitucional. Vargas não tem problema em conseguir mais apoio, mas tem que vir dele. Ele que manda. Todo mundo tem que saber que você não pode se voltar contra o governo. Te esmago e faço o que você está pedindo. E bom, agora o governo constitucional vai começar quando for produzida a Constituição de 34, que vai ter o que toda Constituição tem, né? Que vai falar que o Brasil é uma democracia, que essa democracia vai ser baseada em eleições, que vão ocorrer de 4 em 4 anos. Nessa Constituição já tinha incorporado o Código Eleitoral, que eu tinha falado para vocês, da mulher poder votar e etc. Nada muito, assim, muito importante. Eu acho que a coisa mais importante que vocês precisam saber é que estava escrito que agora teria eleições para presidente, mas que a primeira eleição seria uma eleição indireta. Ou seja, quem ia votar era o Congresso. É isso que significa uma eleição indireta. Só os senadores e os deputados iriam votar para decidir o primeiro presidente. E daí é lógico, aqueles senadores e deputados, todos aliados do Vargas, votaram para o Vargas ser esse primeiro presidente, oficializando que agora o governo dele é legítimo, é constitucional. Só a primeira vez. Aí depois que acabasse o período, ele ia ter que ser reeleito. Não podia ser reeleito porque naquela época não tinha reeleição, então ele teria que ceder o governo. Tudo bem? Mas não tinha reeleição e ele, pôde se eleger em 1934? Porque tecnicamente ele não tinha sido eleito em 1930. Entendi. Ele tinha dado um golpe de Estado. Agora era a primeira eleição onde ele ia ser eleito. E não pelo povo, pelo Congresso. Apesar de que se tivesse aberto pro povo, muito provavelmente ele teria ganhado. Só pra garantir. Uhum. É bem isso, só pra garantir. Eu não preciso falar pra vocês, gente, muitos detalhes do que aconteceu no Brasil, que o Vargas fez nesse período, porque como eu disse, eu já meio que dei um resumo de tudo que o Vargas fez ao longo de todo o governo dele, inclusive aquele Vargas II. Então a única coisa que vocês têm que lembrar é o que estava acontecendo no mundo nessa época. Porque afinal, 1930 até 1940 é um período de intensa polarização política. É o entre guerras, né? Isso, é aquele período entre guerras, com a ascensão de regimes radicais da direita, como o fascismo e o nazismo, e da esquerda, como o socialismo lá na União Soviética. Então era um período onde estava se muito decidindo qual seria a próxima forma de modelo político que o mundo ia adotar. E é lógico que essa discussão entrou no Brasil e entrou principalmente através dos militares, que começaram a tremer, começaram a crescer, a sentir uma coisa assim dentro da barriga e puf, se dividiu no meio. Uma parte desses militares vieram para a direita e formaram o movimento conhecido como Ação Integralista Brasileira, por isso que a gente chama eles de integralistas, e os que vieram aqui para a esquerda se aliaram em grande parte ao movimento comunista no Brasil. Eu quero que vocês fiquem bem claros sobre essa merda aqui, esse A e B. Isso aqui, gente, esse negócio que a gente chama de integralismos, é o fascismo brasileiro. Com uma adaptação, mas uma adaptação assim, de leve. Com coisas extremamente parecidas. A gente tinha o nosso próprio Mussolini, o nosso próprio Hitler, um cara chamado Plínio Salgado,
Deixa eu mostrar a cara dele pra vocês. Isso aqui, esses eram os integralistas. E esse cara aqui é o Plínio Salgado. Fala assim, não tem uma cara de trouxa pra ser um puta ditador tipo Hitler e Mussolini, tá ligado? Sei lá, mano, esse cara tem uma cara de um fracote que você tromba o cara no meio da rua e ele tem um colapso, ele entra em convulsão. Esquisito o nosso Hitler. Tá vendo que eles estão todos uniformizados com farda militar? É porque o fascismo é extremamente militarizado, né? Cultua o exército. Eles mudaram só a cor pro verde, por causa da mata brasileira. Mudaram o símbolo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Um pôster. Quase igual àquele da Constitucional de 32. Tá vendo atrás do símbolo? Puta, tá uma bosta pra ver o símbolo também. Aqui dá pra ver melhor. Esse símbolo é um símbolo grego que significa somatória. Evocando a mesma imagem do fascismo, né? Daquela ideia de que vários palitos juntos ficam duros, para indicar que a gente precisa se unir ao partido integralista, porque a união faz a força e a gente vai tomar o poder e a gente vai criar um governo autoritário, forte e violento, tal como a gente quer fazer. Fascismo, tipo, os mesmos ideais. Né? Fascismo, tipo, os mesmos ideais. Tem até o Heil Hitler. Nosso Heil Hitler era assim, ó. A gente fazia com a mão pra cima e falava Anaue! Anaue! Que é uma frase indígena. Porque uma das características lá do fascismo é aquele nacionalismo ultra radical. Que no caso brasileiro acaba se misturando com uma imagem mitológica do índio. Como o povo original brasileiro. Oi? E sobre o movimento comunista no Brasil, eu preciso contar um pouquinho para vocês a respeito, porque é um pouco curioso para algumas pessoas que o movimento comunista no Brasil tem uma relação muito forte com o exército. As pessoas acham estranho porque o exército hoje, ele é uma força muito anticomunista no Brasil. Mas na verdade, assim, o primeiro grande líder do comunismo, um sujeito chamado Luiz Carlos Prestes, ele na verdade fazia parte do exército. Ele era um militar que um dia foi fazer uma viagem, eu acho que pro Uruguai, se eu não me engano, aprendeu o que é socialismo por lá, e quando ele voltou com a cabeça cheia para fazer a Revolução Socialista no Brasil. É engraçado, né? Porque, na verdade, ele tentou a vida inteira, mas a coisa nunca foi para frente. A maior tentativa deles foi a intentona comunista. Ele era militar. Ele era originalmente militar. Aí ele se encantou com o socialismo, saiu do exército e virou um líder comunista. Talvez em parte por causa daquilo que eu falei, do exército ser um grupo romântico, ser um grupo que vê um ideal para o país e que fala que não, a gente tem chance de resolver todos os problemas, a gente só precisa interferir no país. Isso é a versão mais de esquerda dessa ideia. Mas chegando no comunismo. Isso, exatamente, em direção ao comunismo, dando poder para o povo. O Luiz Carlos Prestes, ele fez uma marcha, começando no sul do Brasil e andando o país inteiro a pé, chamando as pessoas para entrar numa fila estilo Forrest Gump, em prol da revolução. E daí no final, na cabeça dele, ele teria um exército de pessoas que seguiram o cara, e daí ele ia pro palácio e ia tomar o poder. E como que foi? Não foi quase ninguém, né? Umas 2.000 pessoas que entraram ali. Quando terminou a passeata, ele foi lá no palácio, e o palácio olhou e falou: "Uau, vocês estão todos presos." Se fuder. Que 2.000 pessoas, né? Uma curiosidade engraçada sobre isso. Quando isso aconteceu, um senador do Partido Comunista, um cara chamado Jorge Amado, aquele mesmo escritor super famoso, ele diagnosticou que o problema é que o brasileiro não sabe o que é socialismo. E é real, né? Imagina, um cara andava na rua falando: "Venham, vamos fazer a revolução socialista." Os caras ouviram o cara chamando pra fazer um chimegos. Fala: "Eu não, imagina, eu sou hétero, sei lá, não sei o que esse cara tá falando." Assim, bora, a gente vai... Não, um churrascão que eles não sabiam o que a palavra significava. Então o Jorge Amado usou o fato de que ele era um escritor para escrever um livro que era tipo: "O que é socialismo for dummies?" Numa linguagem puta popular, super coloquial, totalmente dentro do movimento modernista, para ensinar para a população pobre brasileira quais são os básicos dos ideais socialistas. Esse livro é o Capitães da Areia. Mentira. Sério? Sério? É propaganda socialista mesmo. É para você ler e falar: "Caralho, olha que merda a situação do pobre no Brasil. Vamos fazer uma revolução." E bom, o que você acha que o Vargas fez com relação a esses dois caras? Com relação ao grupo dos integralistas e em relação ao grupo dos comunistas? Qual dos dois você acham que o Vargas gostava mais? Os integralistas. Os integralistas, porque eles eram muito autoritários e defendiam um Estado forte, ditadores, tipo ele. Então, ele decide proibir o comunismo no Brasil. Ele não proíbe os integralistas, pelo menos não ainda.
Ele proíbe aqui o comunismo, prende todo mundo. Ele proíbe o comunismo e todo o grupo de apoio que se opunha ao Vargas e ao IB, que chamava-se ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Cuidado com esse grupo, porque ele não é só feito de comunistas. Tava na ANL meio que todo mundo que queria atacar os integralistas. Então era a força antifascista no Brasil. Então tinha os comunistas, mas tinha também liberais, tinham capitalistas, tinham protecionistas, tinham gente de todo quanto é tipo. Não era um partido político mesmo. Mas eles eram meio críticos do Vargas, então o Vargas mandou proibir todo mundo. E o Vargas percebeu que ele podia usar esse perigo comunista para servir como desculpa para um golpe de Estado que ele ia fazer nele mesmo. Esse foi o golpe do Estado Novo em 1937. Ele viu lá aquela intentona comunista, que deu super errado e que não tinha nenhuma chance de dar certo. E ele falou, já sei, eu vou começar a falar para todo mundo que o comunismo quase tomou o poder no Brasil. E que se os comunistas subirem no poder, eles vão acabar com a propriedade privada, que ninguém mais vai ter escova de dente para escovar o dente, que eles vão torturar as pessoas e que, portanto, o Brasil passou por um triz de se tornar comunista. Para vender essa ideia, a equipe do Vargas forjou um plano falso, que eles fingiram que era um plano comunista, que era o plano Cohen, que descrevia como que os comunistas iam subir no poder. Daí tinha um personagem lá que eles criaram, né? Tinha lá o Mister Comunista que ia entrar na casa dos militares e dos políticos à noite, ia degolar os políticos dormindo, porque afinal o comunista é covarde, né? Nem pra matar o cara de frente ele faz. E ele formou esse plano, o Vargas, né? Inventou esse plano com a ajuda até da Central de Inteligência Britânica. A Inglaterra ajudou o Vargas a fazer isso. E o resultado foi que, transferindo o medo da população contra o comunismo, você faz com que fique muito mais fácil para você virar um ditador e as pessoas te aceitarem. Essa é uma técnica clássica para você virar ditador, gente. É a técnica do inimigo em comum. Eu vou aderir. Lembra que para você governar, você precisa de duas coisas? Você precisa do apoio do exército, de algum tipo de força militar, e você precisa de uma justificativa ideológica, não é? Uma justificativa ideológica que funciona muito bem é a justificativa ideológica do medo. É você convencer a população que você tem que ser eleito porque só você pode proteger o país de um inimigo que está ali infiltrado e que está querendo acabar com todo mundo. Foi o que o Hitler fez com os judeus na Alemanha, por exemplo, e foi o que o Vargas, depois muitas outras pessoas, fazem com o comunismo aqui no Brasil. E daí as pessoas ficam com medo do comunismo e falam, é verdade, não podemos ter democracia, porque quem sabe a gente não vai acabar elegendo um comunista disfarçado. Resultado foi que com muita facilidade o Vargas conseguiu dar um golpe nele mesmo e iniciou o período do Estado Novo. Rasgou a Constituição Velha, aquela que falava que ia acabar o mandato dele, criou uma nova Constituição, que a gente chama de Constituição Polaca, que essencialmente centralizava todo o poder na mão do Vargas. Então ela extinguia o Congresso, então só quem manda agora é o presidente, ele subordinava o jurídico, o judiciário ao executivo, tudo que não precisa decorar, é tudo que dava para fazer para o poder se centralizar cada vez mais na mão dele. E para vender melhor ainda essa ideia da justificativa ideológica, o Vargas também investiu numa enorme máquina de propaganda política, que a gente chama de DIT, que é o Departamento de Imagem e Propaganda. DIP, perdão. Departamento de Imagem e Propaganda. Não. O DIP era uma coisa que foi feita especificamente no Estado Novo para alienar as pessoas a amarem o Vargas acima de tudo. Para você ter uma ideia, uma grande parte do porquê que o Carnaval é um feriado tão importante para o Brasil foi porque o Vargas quis. O Vargas viu essa coisa que era super pequena e pôs uma pilha, transformou em feriado nacional, mandou construir teleféricos, marchinhas de carnaval para fazer propaganda dele. Sabe aquelas cabeças assim gigantes andando? Era a cabeça dele. Ele tinha musiquinha de carnaval. Quando ele estava tentando ser eleito pela segunda vez, em 51,
ele fez um jingle que era uma marchinha de carnaval que as pessoas iam cantando na passeata mesmo. Era assim, ó. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Olha a imagem que ele estava construindo, né? Do pai do trabalhador, do pai dos pobres. E daí o último ponto que eu preciso falar para vocês é como que acabou o governo Vargas. Por que acabou bem em 1945, que aliás é o último ano da Segunda Guerra Mundial. Não é coincidência. De que lado o Vargas queria que o Brasil ficasse na Segunda Guerra Mundial? Dos Estados Unidos ou da Alemanha? Então, Vargas não escolhe lados. Vargas é Vargas. Ele é do lado dele. O Vargas passa a Segunda Guerra Mundial inteira, quase até o final, enrolando os dois lados, evitando falar de que lado ele entraria. E a gente chama isso de política pendular. Olha que palavra foda, hein? Pode pôr na prova. Pendular. Porque uma hora ele ia lá para os Estados Unidos e falava para os Estados Unidos: ah, Estados Unidos estava pensando em entrar na guerra do seu lado. Você me empresta um dinheiro para eu construir uma hidrelétrica? Aí os Estados Unidos falava: claro, lógico, não vou nem cobrar o juro, mas aí você entra na guerra do nosso lado, né? Vou pensar, obrigado. Aí ele ia depois lá na Alemanha e falava: Hitler, eu estava querendo construir aqui esse novo porto. Será que você não empresta uma graninha para mim? Pode ser que eu entre na guerra do seu lado, hein? E o cara fica enrolando, tipo aqueles caras que tem duas namoradas, tá ligado? Que coisa bizarra. Ele foi mantendo essa neutralidade até 1943, 44, sei lá. Tipo, faltando 2 anos pro fim da guerra, quando os Estados Unidos encheu o saco e falou: não, chega, vai. Ou você tá do nosso lado, ou você é nosso inimigo. Decida. Vai ficar do lado dos alemães? Porque eu tô com as minhas armas aqui, ó, apontado pra você. Aí o Vargas respondeu: não, tudo bem, eu vou ficar do lado dos Estados Unidos. Desde que você me ajude a construir uma última hidrelétrica. Ele foi lá e ainda convenceu os Estados Unidos a construir mais uma empresa ali pra ele. E daí ele entrou de fato pro lado dos Estados Unidos. E entrou mesmo, tá? Tem gente que acha que o Brasil não luta em guerra, que o Brasil é imparcial, nunca teve guerra no Brasil. É nada. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, montou um pelotão do exército só pra lutar na guerra, chamado FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira. E foi lá, lutou bem até, ganhou umas batalhas lá. Já viram a imagem da FEB? Olha o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Eu adoro o Brasil. Olha as coisas que a gente faz, man. Ah não, é uma cobra segurando uma Sabe arma. por quê? Sabe por que o símbolo era esse? Porque para as pessoas era tão ridícula a ideia do Brasil entrar na guerra, elas tinham tanta certeza que nunca ia acontecer, que quando perguntavam: ah, o Brasil vai entrar na guerra? Ele falava assim, ó: o Brasil vai entrar na guerra quando a minha cobra fumar. Que é tipo, nem que a vaca tussa, tá ligado? Então, quando o Brasil entrou na guerra, o lema do exército era: agora a cobra vai fumar, porra! E ela aqui com 2 cigarros na boca, tá vendo? Fudido. Só que, ao mesmo tempo, foi ter entrado na guerra que selou o destino do governo Vargas. Por quê? Mano, não, para pra pensar como é a mentalidade de você viver naquela época. Seu presidente vai numa grande passeata em público e fala: minha linda população, hoje nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado da democracia, ao lado da liberdade, para tirar do governo aqueles ditadores autoritários da Alemanha nazista e da Itália fascista. Vamos lá lutar pela liberdade do povo escolher os seus próprios presidentes. E enquanto isso, a gente aqui, igualzinho, um ditador autoritário no poder. Então, todo mundo sabia que quando acabasse a guerra e os soldados voltarem, o próximo ditador autoritário que eles iam derrubar era o próprio Vargas. Mas o Vargas, prevendo já que isso ia acontecer, porque o cara sabia exatamente como funcionava o jogo político, foi, por livre e espontânea vontade, aceitar a reabertura das eleições no Brasil. Falou: não, tudo bem, agora que tá acabando a guerra, já o perigo comunista passou, então agora a gente pode ter eleições de novo para escolher os nossos presidentes. Mas não tinha tido? Não. Então, ó, lembra, ele deu um golpe em 30 e subiu no poder de forma previsória. Ah, tá bom, daqui a pouco a gente faz a votação, só precisa construir a Constituição ainda.
Aí faz a Constituição em 34, que fala que vai ter votação, mas a primeira votação é... Congresso. Isso, como é que é o nome? Indireta. Então não foi votação para as pessoas mesmo. Aí o Vargas vai governar até 37 e na hora que devia ter eleição, ele dá um golpe, vira ditador, exatamente, e fica até 45 sem eleição nenhuma. 15 anos sem as pessoas irem pra urna votar. Mas e quando ele falou, tipo, votem no velhinho? E não, isso é depois. Eu tava dando spoiler aqui do retorno do Vargas. Porque mesmo depois disso tudo, o Vargas ainda vai conseguir concorrer depois e ser eleito. Por uma vasta margem. Não é isso? É, o voto carregado, louvado, exatamente. Então começou a se preparar essas eleições de 45. Até o Partido Comunista foi permitido participar. Né? O Partido Comunista, coitado, só toma chute na cara, mano. Dizer, poder participar da eleição já é um... Graças a Deus, a gente vai poder participar dessa. Meu Deus, você não vai prender minha mãe? Caralho. Ué? Mas faz sentido, porque ele só fez essas eleições porque o medo comunista acabou. Então, era um jeito dele falar, tá vendo? Agora tá tudo bem, vamos fazer eleição, pode ter Partido Comunista. Não tem chance, não tem nada, mas fica com isso. Então, os partidos que se organizaram e participaram dessa eleição foi o Partido Comunista Brasileiro, com a candidatura de um sujeito chamado Yusin. Eu não sei como pronunciar. Yusin, sei lá. Um partido chamado UDN, que é um partido muito importante que vocês têm que decorar, que era um partido formado por liberais. E aqui eu estou falando liberais do ponto de vista econômico. É um partido de pessoas que pensam muito parecido com como os Estados Unidos pensa, que tem que liberar a economia, não pode ter intervenção do Estado. E é um partido bem conservador, um partido que é muito contrário ao Vargas. É essa chapa aqui que vai lançar o brigadeiro que eu falei para vocês a história. E os dois últimos partidos eram o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrata. Ambos partidos criados pelo Getúlio Vargas. O Trabalhista era um partido que tem a ver com o lado trabalhista do Vargas. E o PSD tem a ver com o lado industrialista do Vargas. Então todo mundo que gostava desse lado do Vargas compunha o PTB, votava para o PTB, e todo mundo que gostava desse desenvolvimento industrial votava para o PSD. E o candidato à eleição de 1945 pelo PTB e pelo PSD era o Vargas. O cara criou dois partidos só para concorrer à eleição, que na verdade a eleição estava sendo feita para ele não governar mais. E ele ia ganhar. Só que aí no último instante os militares perderam a paciência e ameaçaram Vargas. Falaram, você faz essa eleição aí, a gente vai ver você na bala. E daí o Vargas fala, bom, então tudo bem, vai, foda-se. Retira a minha candidatura, colocou um outro cara para fazer a liderança dessa união, que era um militar chamado Dutra. Henrico Gaspar Dutra. E aí, lógico, com a recomendação do Vargas, o Dutra ganhou a eleição fácil. E virou o primeiro presidente do Brasil em 15 anos. Eu acho que o cargo de governador de São Paulo não foi uma coisa que machucou tanto assim. Eu não colocaria tanta carga nisso. E eu acho que o governo Vargas já estava chegando no fim de qualquer jeito, porque ele estava muito desgastado. 15 anos de um governo começa a ficar difícil engolir, tá ligado? E o exército, que entendia e uma parte gostava do que o Vargas estava fazendo, também entendia que o governo Vargas estava concentrando o poder na mão dele. Não na mão do exército, né? O exército quer governar eles. Então eu acho que mesmo sem a Segunda Guerra Mundial, teria rolado aí um ataque. Apesar de que foi um golpe no Vargas que não deu em nada, né? O Vargas não foi preso nem nada disso. O Vargas inclusive, ganhou a permissão para concorrer para governador, onde ele governou para todos. Ele concorreu para todos. Tava na eleição lá do governador de Amazônias, do Sergipe, tava lá o Vargas para ser eleito. Foi eleito em tipo 20 dos 27 estados. E daí ele escolheu qual que ele estava mais afim de ser governador. E escolheu o Rio Grande do Sul, que era a casa dele. Então ele voltou para casa. E daí começa o governo Dutra. Tudo bem? E daí a partir de agora, gente, todos os governos que vão vir depois do Vargas, inclusive o próprio Vargas, todos vão, de certa maneira, herdar as ideias e os projetos que Vargas tinha começado. Então, um desses governos aqui, no caso, o Juscelino Kubitschek, ele vai dar uma continuidade para esse processo de industrialização que o Vargas começou.
O João Goulart vai ser um cara que vai dar continuidade ao processo trabalhista que o Vargas começou. Ele, por exemplo, vai defender de que os direitos trabalhistas do operário também deveriam valer para as pessoas do campo. Então, estudar esses outros presidentes, que a gente não vai fazer agora, no fundo, é muito fácil se você entende o governo Vargas e entende o grande dilema do século XX, que é desenvolver a economia de maneira liberal ou desenvolver a economia de maneira protecionista. Esse era o grande embate e, mais perto da prova, eu explico para vocês como que foi essa coisa. Alguma dúvida? Não? Nenhum indivíduo chegou ao nível. Os militares, eles não tinham uma figura que nem o Vargas, que com o seu carisma conseguia centralizar o amor do povo. É por isso que alguns políticos, alguns historiadores gostam dessa palavra populismo. Falar, o Vargas é populista. Porque o populista era isso. É um cara muito carismático que consegue o apoio do povo para governar e que ele só faz as coisas que ele faz para tentar ganhar o apoio do povo. Então, geralmente, quando se fala em populismo, tem uma certa conotação negativa, que é um cara que manipula o povo. É um cara que faz o que o povo está pedindo, mas só para conseguir apoio, só para conseguir poder. Eu acho isso uma definição péssima. Para mim, isso não explica nada do ponto de vista histórico. E é uma palavra que, inclusive, está sendo cada vez menos usada, mas é um termo antigo. Olha, honestamente, porque a gente fala, né, do político que só faz as coisas pro pobre para ganhar o apoio e ser eleito como se fosse uma coisa horrível, né? O populismo, etc. Mas, não é essa a ideia básica da democracia? Qual que é a filosofia da democracia? A ideia básica da democracia é que o cara vai fazer as coisas que vão beneficiar o povo para ser reeleito. Porque aí, né, a maioria é beneficiada. É isso que eu ia falar. Então, entendeu essa questão do porquê que eu não gosto de populismo? Ela, no fundo, explica meio que qualquer presidente quer o apoio da maioria. E o povo é a maioria, por definição. É isso que é você estar numa democracia, beneficiar a maioria. Então é um termo que pra mim vale pra qualquer pessoa. Ele vale, por exemplo, pro Lula e pro Bolsonaro. Que são governos que não podiam ser mais diferentes. Então uma palavra que significa pra qualquer um, pra mim é uma palavra que não tem utilidade. Então, meninas, essa primeira parte da aula a gente encerra por aqui. Eu vou agora dar um break pra vocês almoçarem. E daí, quando vocês voltarem do almoço, no seu caso, você talvez tenha que ir embora, a gente vai retomar com o governo da ditadura militar. Oi, Júlia, tudo bem? Você chegou bem na hora do break. Então, vamos dar uma comidinha? Você já almoçou?